Bookshelf 2 vias, eu vou mostrar mais alguns detalhes para vocês, tá? Primeira parte aqui do duto, sintonia e mais ou menos a resposta da caixa, tá? O que eu busco com esse projeto referente à resposta da caixa. Eu estou utilizando aqui um duto de 3 polegadas, que na verdade é um cano PVC. Eu tenho um outro duto aqui mais profissionalzinho, porém eu vou utilizar para outra caixa, né? Que eu estou montando 2 pares de caixa. E o outro par de caixa não vai ser esse, vai ser com outros componentes. Mas voltando aqui ao projeto, eu fiz um chanfro aqui, né, com a tupia. Ele está com 14,5, 14,8 centímetros de profundidade o duto. A caixa está com 24 litros, tá? Ela tende a ter uma resposta inicial, né, que seria o F3, que seria a resposta a menos 3 decibéis. Queria começar de 42 ou a 40 Hz e vai até os 20 kHz por conta do tweeter, tá? Que é um domo de seda. E também na parte interna, mas não é possível visualizar, eu fiz uma curvatura no duto aqui também, tanto na parte interna quanto na parte externa da caixa. E sobre a parte de lixa, né? De pré-acabamento de massa e lixa, foi necessário aqui 6 demãos de massa acrílica para poder ficar com esse acabamento. Essas partes aqui onde eu coloquei a cavilha, né, eu precisei de usar um pouquinho de massa. E na verdade agora que é a hora do teste, né, é a hora do vamos ver mesmo. Que é a hora que eu vou iniciar o acabamento com a pintura. Porque quem já fez algum projeto assim e na hora que você vai pintar, qualquer falha, por menor que seja, na pintura aparece. Então ela tem que estar muito bem coberto, bem lixado, para não ter nenhum problema, nenhuma falha aparente. Aqui eu também só utilizei massa acrílica. Eu não gosto de massa de poliéster e nem de massa, aquela massa que usa no trabalho automotivo, esqueci o nome. Eu prefiro massa acrílica para esse tipo de trabalho, né? De caixa acústica. Eu acho que fica muito mais bonito assim, tá? Para lixar, eu utilizei a lixa 100, a lixa 180, a lixa 240 e a lixa 280 para poder fazer toda a parte de lixa na caixa. Aí tem alguns lugares que vai mais um pouco de atenção, né, para poder ficar com acabamento assim. Agora eu vou iniciar a parte da pintura e eu opto, né, por sempre fazer os furos antes de começar o pré-acabamento. Como no caso eu vou fazer pintura, né? Eu já fiz, né, os furos aqui do tweeter. Eu já fiz os furos do tweeter, ó. Os furos do mid-bezel também já fiz os furos do mid-bezel. Os furos do crossover também já estão prontos, né? Esse reforço estrutural, ele tem um MDF de 18 mm de espessura por 25, né? A espessura do MDF, a altura é 18, a espessura é 25 milímetros, né? Que seria 1 polegada. Ficou muito boa a caixa, tá? Eu também fiz os furos, deixa eu virar essa aqui. Eu fiz os furos aqui embaixo, tá? Onde vai ter os pezinhos, tá? Da caixa. Eu vou utilizar um pezinho simples, que é esses aqui, ó. Pezinho de borracha, é simples, é fácil de achar. Esse aqui eu não tenho a certeza, ó. 28 milímetros, tá? 28 milímetros, deixa eu fazer assim. 2,8 centímetros, quase 3 por 1 centímetro de altura. É um pezinho muito bom. Ele uma coisa importante também é você colocar essa arruela de metal aqui no fundo. Tem algumas pessoas que não utilizam. Aí acontece que quando você vai parafusar e aperta, o parafuso vara a borracha. Às vezes o pé não fica reto, ele fica um pouco torto. Então é você utilizar essa arruelinha aqui de metal para poder dar uma pressão, né, por igual na peça, né? E ele evita que a caixa escorregue. E questão da trepidação, como vai ser um mid-bezel 7 polegadas e meia, tem a questão do divisor de frequência e tudo mais, mas vai ficar ali com uma potência entre, no máximo, 120 watts RMS, vai ter uma boa potência, e esse mid tem muito grave, esse mid-bezel tem muito grave mesmo. Então eu decidi utilizar esse pezinho aqui de borracha, por essa questão também.
Por ser barato e por ser uma solução boa, e é uma solução boa e prática, né? Tem um outro pezinho que eu comprei, mas eu vou utilizar em outro projeto mais para frente, quando eu começar a falar dele, aí eu mostro para vocês. Também tem uns furos que eu fiz dos bornes, né? Aqui na parte de trás da caixa, tá? Os furos do borne tá aqui, essa parte aqui tá o divisor de frequência e aqui está o borne. Naquela outra lá eu fiz do outro lado, né? Para ter a caixa esquerda e a caixa direita, né? Eu decidi fazer desse jeito. E esse aqui é um bornezinho muito bonito para plug banana de 4 milímetros, tá? E eu também já fiz os furos da tela, que eu vou iniciar o processo de pintura. Então já fiz os furos da tela. A tela tá aqui na minha mão, tá? Aqui é 6 milímetros, aqui é 10.5, 10.6. Eu utilizei uma broca de 10, fui forçando e, né, balançando um pouco para abrir um pouquinho mais. Peguei um pedaço de lixa, enrolei em uma caneta, coloquei aqui dentro e fui lixando, né, para poder utilizar aqui. Ele fica tá aí, ó, 10,5. Aqui é 11 na parte da ponta. No fundo da caixa 10.2, 10.3, que essa parte aqui da presilha, ela é mais larga, ó, 10.7, né? Só que ela é uma presilha de borracha, então ela é bem flexível nesse quesito. Aqui tá a parte que vai aqui. A parte da frente da caixa eu comprei uns parafusos Arlings, né? Arlings. Também cromadinho, vou colocar aqui cromadinho. A caixa vai ser pintada de preta. Os componentes são pretos, né? E o parafuso e a presilha é cromada, né? Vai ficar muito linda a caixa. Eu terminei todos os furos para poder iniciar o processo de pré-acabamento, não, de acabamento. E falando sobre a tela, eu fiz em MDF de 15 milímetros, tá? Aqui eu fiz um chanfro em 45 graus com a tupia. Tá? Aqui eu fiz um chanfro em 45 graus, só que a tupia não tem 15 milímetros, ela tem um pouco menos de 15 milímetros. Então aqui a parte final eu fiz na lixa. MDF de 15. Deixa eu demonstrar aqui com essa outra. Tem que fazer a tela um pouco menor. É um tecido ortofônico que eu vou utilizar, tá? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá? E o mesmo processo de pintura da caixa ou da tela. Só que a tela só não vai utilizar o verniz, né? Mas eu vou passar uma mão pelo menos de prime e uma ou duas mãos de tinta. Depois eu venho com a tela. A questão do prime da tinta é se eu for utilizar cola, que eu estou pensando estava pensando em utilizar cola de contato, mas em spray, né, para poder fazer, ao invés de passar e colar. Mas acho que eu vou acabar utilizando o grampeador mesmo, né, pela questão de pintar, depois eu colar, eu não sei como é que vai ficar. Então acho que eu vou utilizar o grampeador e eu acho que vai ficar muito mais resistente. Aí eu posso grampear nessa parte aqui de trás comum, ou eu posso dobrar um pouquinho mais e grampear aqui por dentro a tela. Aí após grampear a tela por dentro, eu ponho um papel no fundo e pinto o grampo, essa parte aqui, de preto, né? Jogo um jetzinho preto para ficar bonito. Sobre o acabamento, eu tenho algumas opções, né? O que eu já utilizei antes foi esmalte sintético, né? Esmalte sintético preto fosco, mais água rasa, que é necessária para você diluir a tinta, e um rolinho para você poder aplicar o esmalte sintético. Não fica ruim, fica muito bom. A última caixa que eu fiz, as últimas que eu fiz, ficou um pouco ruim, porque eu não sei se estava com problema no esmalte ou na água rasa, mas ela ficou levemente manchada. Eu conversei com um cara lá onde eu costumo comprar, aí ele me explicou também que teve outra pessoa com o mesmo problema. Não sei se foi água rasa, se foi o esmalte, que eu fiz o mesmo procedimento que eu fiz as outras, já pintei alguns móveis também, não tive nenhum problema, tá? Mas sobre o acabamento, eu tenho 3 opções, né?
A primeira é essa, que seria o esmalte, a água raiz e o rolinho, fica mais ou menos uns 40, 42 reais. A segunda opção é essa, né, que é a que eu decidi fazer. Tudo com spray, são 2 sprays de Prime, tá? De fundo, Prime cinza, fundo, da Color Art, onde eu moro aqui, é R$14,20 cada um. Eu comprei 6 sprays, dá 80 e poucos reais. Comprei 3 de preto fosco de tinta, isso aqui é para fazer um par de caixa, né, com a tela. Vai sobrar um pouquinho. E verniz acrílico, porque também tem um outro ponto, diferente do compressor, o spray quando ele está no final, eu vou tentar me basear um pouco ali pelo peso dele na mão, né? Quando ele está no final e você aperta o spray, o jato ele não sai uniforme, correto, né? Ele espirra um pouco de tinta. Então, se eu estiver fazendo a parte da frente do acabamento e eu apertar e espirrar um pouco de tinta em algum ponto, eu vou ter que abrir um pouco a pintura, lixando a tela com lixando a frente com uma lixa 600, para depois tentar corrigir o ponto onde ficou com o problema. Então, eu vou começar a pintar com a tinta, perceber que ela está um pouco leve, eu já pulo para outra lata. E depois o que sobrar ali eu utilizo para outra coisa, né? Para me evitar esse problema. Porque se ficar uma falha aqui na frente da caixa, aí vai estragar todo o meu trampo, todo o meu serviço, né? E a terceira opção seria um acabamento mais misto, né? Eu iria fazer a parte de cima e a parte do fundo da caixa Prime, tinta e verniz. A frente, as laterais e o fundo eu utilizaria um adesivo vinílico. É um adesivo com tom amadeirado, muito, muito bonito. É um adesivo um pouco mais espesso, se não me engano é 0,2 milímetros, né? Ele é bem mais espesso do que um papel sulfite ou do que os contactos comuns, né? Tem uma área de cobertura maior. Aí eu colocaria ele para vocês entenderem melhor, né? A caixa tem 25 de frente, 41 de altura e 32 de profundidade. Então ele ficaria com 25 de frente, 25 de fundo, 32 de cada lado. Daria 50, com 32 daria 1,24 m. Eu pegaria uma folha de 1,24 m, 1,22 m, porque está usinado os cantos, né? Então poderia ser 1,22 m por 41 centímetros, ou 40,8 centímetros, 40,6 centímetros, que seria melhor. Aí eu deitaria, né, a caixa assim, tá? E colaria o adesivo aqui. Aí eu colando o adesivo aqui, uma folha inteira de adesivo, de 41 de altura por 1,22. Eu colando o adesivo aqui, colaria a lateral e viria para o fundo, né? Colaria a lateral e viria para o fundo. Então ficaria só com uma emenda atrás. Não teria nenhuma emenda no adesivo, tá? Essa seria a terceira opção de acabamento. Ficaria muito, muito bonito. Recapitulando, a primeira opção fica R$40, essa segunda opção fica uns 85 e essa terceira opção ficaria R$150, tá? Só que teria o problema de eu fazer com adesivo, né? Que seria um pouco mais caro, R$150, e também a parte da frente. E eu acertar isso aqui. Então a frente eu teria que pintar essas partes aqui de preto e também um pouco aqui fora de preto. Depois colocar o adesivo, recortar o adesivo na parte do Twitter e do MIDI. E por último, se ficar alguma falha, pegar um pincelzinho pequenininho e corrigir a falha, tá? Mas ficaria muito, muito lindo. Ficaria também um acabamento excepcional. E a parte aqui da emenda, ao invés de jogar a emenda para cá, onde é o meio do duto, eu jogaria a emenda mais para cá, ó, perto desse primeiro parafuso aqui, ó, tá? Que seria mais ou menos onde está o borne aqui, ou um pouquinho para cá. Livraria o borne e faria... Eu livraria o borne e faria uma emenda tipo aqui assim, ó. Ficaria muito linda. E ficaria, né, sem nenhuma emenda aparente ou sobreposição no adesivo. Que quem já forrou caixa, já forrou algum objeto com adesivo, com contact, sabe que é um pouco difícil, né? Para você primar pelo bom acabamento. E eu decidi fazer assim, então. Eu decidi fazer com pintura, né? E spray. E um outro negócio também que eu achei interessante aqui, que eu acabei desenvolvendo fazendo, é essa base aqui. É uma base de MDF, né? É meio que uma base giratória, tá? É um MDF duplo de 15 milímetros, que eu forrei ele. E aqui embaixo tem um MDF de 18 milímetros. Eu vou tirar aqui para vocês visualizar melhor como é que está. É assim, ó. Eu vou pegar esse MDF aqui duplo de 15, vou forrar com um jornal, coloco esse MDF aqui de 6. Aí eu pego
a lata display, venho pintando a caixa, coloco o dedo aqui, né? E outro dedo lá com as duas mãos e venho girando levemente. Venho girando, pinto, venho girando e pinto. Para não ter nenhum problema com o acabamento, com o toque, e eu consigo fazer um acabamento muito melhor assim, porque já está aqui mais ou menos 2 de 15 com um de 18, 38, quase 4 centímetros de altura, aqui ó, quase 4 centímetros de altura, né? Eu consigo aqui trabalhar com o splay tranquilamente. Posso fazer um jet de cima para baixo, ou um jet de um lado para o outro. Vai ficar muito bom assim. E depois também pintar a parte de baixo, é mais ou menos aquela posição onde a caixa está aqui, ó. Só que aí eu pego o MDF, coloco o MDF aqui dentro, amarro um arame aqui onde eu estou segurando e suspendo a caixa. Aí depois que eu suspender a caixa, eu pego, como isso aqui é muito pesado, eu posso abrir essas duas mesas e colocar uma madeira aqui, né? Aquela madeira travando, outra madeira mais grossa aqui e coloco um arame segurando a caixa. E a caixa vai estar toda pintada lá, com o fundo assim, virado para mim, e eu finalizo a pintura da caixa com o fundo. Dependendo de como tiver a parte de cima e as laterais de baixo, né, depois de ter pintado o prime, a tinta e o verniz, eu coloco um jornal em volta, com fita crepe. Dependendo se ficar manchado aqui a parte de baixo, eu vou ter que abrir na lixa essa parte de baixo e fazer o mesmo acabamento na parte de baixo. Só que como é a parte de baixo, não é tão visível, não precisa de ter tanto capricho, né? Pode ser um acabamento, entre aspas, mais ou menos. E para fazer o acabamento das telas também, é mais ou menos o mesmo procedimento, tá? Eu vou pôr a caixa aqui de volta no lugar. Eu meio que improvisei um estúdio aqui, né? Como vocês podem observar. Eu juntei duas mesas, né? Forrei de papelão toda a parte das duas mesas aqui. Deixa eu virar aqui. Eu forrei com papelão toda a parte das duas mesas, ó. Tá? E também forrei a parede com plástico. Acho que tá com uns 80 centímetros, 1 metro de altura, esse plástico na parede. Para mim fazer as telas, eu vou fazer nesse mesmo local, porém de um modo um pouco diferente. Eu tenho essas bases aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Eu tenho essas bases aqui. Aí eu coloco um MDF em cima das duas. Tem um MDF aqui, deixa eu demonstrar. Só que vai ser maior. Tá? Esse MDF de cima tem 1,40, 1,35. É uma ripa fina, né? Mas para a tela aguenta. Aí eu pego a tela aqui, coloco um arame nessa parte interna aqui da presilha, né? Penduro assim. Penduro a tela assim, tá? Ali, né? Com a presilha, ela vai ficar suspensa. Aí eu pego e pinto a tela. Pinto uma, depois pinto a outra. Ou eu posso também colocar mais um, fazer mais um desse aqui, facinho de fazer, faço aqui, aí estendo um aqui, um ali, faço mais um desse aqui na ponta, eu tenho mais uma ripinha dessa, coloco em cima, aí eu faço uma tela desse lado e outra tela desse lado, mas primeiro eu vou começar com a caixa. Provavelmente eu vou tentar levar essa estrutura aqui para outro lugar, né? Eu vou ver se eu tenho algum papelão, algum plástico aqui, eu vou levar para outro lugar, enquanto eu pinto um e vai secando, eu também pinto o outro, né? Para não ter que esperar, porque o processo de acabamento é um pouco demorado. Se eu não me engano, para entre demãos, acho que é 30 minutos. E o processo de secagem total é 72 horas a 48 horas, o processo de secagem do splay. Então vai demorar um pouquinho. Eu vou ver se eu vou trazer o vídeo para vocês, né? Do Prime e da tinta também, né? Quando a caixa estiver totalmente finalizada, eu vou trazer o conteúdo para vocês. Então fica ligado aí e acompanha o conteúdo do canal, beleza? Forte abraço, valeu, muito obrigado.